Aê! Maravilha! Grande do Mercury! É isso aí, pô, Edu Mercury, que saudade eu tenho da Bahia, hein? Olha... Pô, maravilha, irmão. Ó, então, estamos aqui numa versão diferente do Numanais, né? Cada um de suas casas, como é a recomendação da Organização Mundial de Saúde para esse momento tão confuso e tão delicado que a gente está vivendo em vários países do mundo, praticamente no mundo inteiro. E estamos hoje com Felipe Gomes aqui, participando com a gente. E aí, Felipe? Pessoal, estou aqui direto da Wall Street, simulada aqui atrás de mim, está um sol bom aqui. Na verdade, está bem nublado o tempo hoje aqui em casa, mas um prazer estar participando dessa versão virtual do Numanice hoje. E aí, bom, temos aqui o Edu Mercury, que já se apresentou e de uma maneira gloriosa. E aí, Edu? Galera, prazer estar aqui. É isso aí. Longe, porém perto, né? Você está num lugar seguro, né? Você está fora do planeta, né? Então, estou num lugar tranquilão aqui. Eu não consegui fazer o negócio dar certo. E temos também o nosso querido Paulo Castilho, responsável pelas fotos lindas aí desse background. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Numa night diferente aqui, virtual. Ontem eu saí pela cidade, fazia uns 10 dias que eu não caminhava pela cidade. E eu peguei minha câmera, saí um pouco protegido ali, mas para dar uma volta no bairro e sentir um pouco como é que está o clima na cidade. E acabei fazendo uma boa quantidade de fotos. E aí eu joguei, tá no Instagram do Numanice, né? E também eu e o Felipe estamos usando aqui de background 2 fotos dessas, para trazer um pouquinho também do clima visual aí, da vibe da cidade nesses dias. Não, e só para dizer, porque às vezes as pessoas elas ficam questionando, e depois a gente vai perguntar isso também para a doutora, elas ficam questionando, pô, mas vocês saem às ruas, vocês estão loucos e tal. Mas aqui ainda não existe essa proibição, né, Paulinho, de você não pode sair da rua. Aliás, até a Tânia me disse que tem uma recomendação, inclusive, do governador para sair, dar uma volta, obviamente respeitando aquele espaço individual. Uhum. E depois a gente vai perguntar para a doutora se é isso mesmo, né, Paulinho? Eu acho que aqui tá assim, pelo menos o que eu vejo é muito um bom senso do cidadão nova-iorquino, né? Então, as pessoas tentam não sair, né, e não fazer não se amontoar nos lugares, né? Então, ontem eu saí para tirar essas fotos, eu também dei uma caminhada pelo Rio. Todo mundo, assim, você vê as pessoas passando com uma certa distância, umas entre as outras, né? Então, ninguém se abraçando, ninguém na mão, mas mantendo ali como se fosse praticamente 2 metros de distância. Até quem está correndo, a hora que vê uma outra pessoa vindo, abre um pouco o espaço para não ficar tão perto, mas pegando um pouco de sol, tendo um pouco de contato com o ar, né, fora de casa. Mas eu não sei, a doutora está aqui, ela pode falar isso melhor para a gente. Então estamos aqui com uma participação especialíssima, ela que, puxa vida, abriu espaço aí na agenda para a gente, a doutora Raquel. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Jair? Obrigada, hein? Obrigada pelo convite. Feliz aqui em poder participar, tá? E me comunicar, né, com vocês e a comunidade, viu? Obrigada mesmo. Não, nós que agradecemos, porque esse realmente é um momento onde eu acho que a informação correta para as coisas, eu acho muito importante, né? Já que a gente recebe
muitas coisas que eu confesso que eu fico na dúvida. Tem muita coisa aí que a gente tem recebido que eu falo, puxa vida, será que é isso mesmo? E então é importante ter a opinião de quem também está aqui em Nova York e trabalha com saúde, né? A doutora Raquel é pediatra, né, doutora? Sim, sou pediatra. E trabalha aqui em Nova York já há quanto tempo? Já são 2006, são 14 anos. Olha só. Uau. Boa. Como é que a senhora enxerga... A senhora não, desculpa, eu vou usar você, porque ela não sei. Mas como é que você enxerga essa situação agora, que é sem precedentes na história da humanidade, e essa situação especificamente aqui em Nova York, que agora parece que virou o centro, né, da epidemia, o maior centro epidêmico aqui dos Estados Unidos, né? É isso mesmo, Jair. É o que você falou. É uma situação sem precedentes, né? Aconteceu em 1918, né, com a gripe espanhola, mas a gente não tem, assim, só tem os livros para a gente saber, mas a gente não tem as pessoas que viveram isso. Eu estou vendo, tá muito fluido ainda. A gente tem muita informação, como você falou, eu recebo e-mails do Estado, e-mails do CDC, e várias outras informações a gente recebe pelos grupos de WhatsApp também, mas assim, a gente tem participado, nós médicos, profissionais da saúde, temos participado de vários Zoom webinars com o hospital. Hoje, a meio-dia, eu participei de um, da Yale, e agora às 6 horas vai ter um do Estado. Então, a gente vai acompanhando aí e é tudo novo, está muito fluido. Sim. Mas... Vai mudando cada dia, um pouco. Não, imagino que até mesmo para vocês, médicos, as informações ainda são muito, não digo desencontradas, mas ainda deve ter muitas questões, muitas dúvidas de vocês, médicos também, né? Sim, a gente às vezes fica, vários casos a gente fica, puxa, é só um resfriado? É o coronavírus? É o Covid, né? É o Covid-19? A gente também fica, mas é claro, a gente tem como, por telefone, por videoconferência, a gente vai fazendo a entrevista, né? Vai tentando, não dá para pegar o estetoscópio pelo telefone e escutar o pulmão, né, da pessoa, mas dá para a gente já ter alguns sinais clínicos, né? A história, quanto tempo ela está assim, né? E falta de ar. Então, assim, a gente vai monitorando por aí para ver se precisa ir fazer algum exame, né? Quer dizer, o exame do coronavírus, claro, mas, assim, algum exame de imagem, né? Ou de sangue, ou às vezes pode ser, ainda estou tendo caso de gripe, influenza A, influenza B, e tem um vírus também que causa bastante bronquiolite nas crianças, que chama RSV, vírus respiratório sincicial, RSV. Hoje mesmo eu estava trabalhando, eu tive 2 casos de crianças com RSV, ou seja, ainda tem as outras viroses respiratórias. E os pais estão mais preocupados ainda, porque assim, a gente recebe a informação de que o Covid-19 não afeta tanto as crianças e os jovens quanto tem afetado os mais idosos. Mas mesmo assim, por exemplo, você disse que você teve 2 casos aí desse outro tipo de problema respiratório nas crianças. Os pais, eles têm ficado ainda mais assustados e mais desesperados? Olha, tem muitos pais desesperados, mas o que eu estou vendo é mais pais assim que me ligam, pai ou mãe que me ligam porque o marido agora está com sintomas. Tá? O tio de não sei quem,
a prima, o primo. Geralmente estou recebendo mais perguntas de mães sobre os maridos, né? Tem algumas mães também que têm alguns sintomas, mas assim, criança mesmo, geralmente elas ligam, não sei como, mas eu estou tendo poucas crianças com febre, não sei como. Mas assim, às vezes elas estão resfriadas, com infecção de ouvido, né? Infecção de garganta. Mas tem muitos pais ligando desesperados, sim. Mas na medida do possível, quando a gente pega no telefone para conversar, eles vão escutando, eles acalmam. Eu já tive mãe que ela me ligou por ela estar muito ansiosa, por ela dormir preocupada, acordar preocupada. Então ela queria que eu conversasse com ela. Assim, as crianças, ela tem 5 crianças, todas bem. Então é isso que está acontecendo. As crianças realmente, né, por uma graça divina, elas estão sendo poupadas, mas elas estão tendo também. Só que os sintomas são mais leves. E o que está mais perigoso, que hoje eu tive esse webinar, foi as crianças de um dia 0 a 12 meses, 1 ano. Essas crianças, elas geralmente, de 0 a 6 meses, elas têm os anticorpos que receberam da mãe, né, durante a gravidez, anticorpos que atravessaram a placenta. Então, essas crianças geralmente estão protegidas, né, contra a maior parte de viroses, doenças. Mas, como esse vírus é novo, as mães não têm os anticorpos já prontinho para trabalhar. Então, essas crianças de 0 a 12 meses entram nesse grupo dos 70, 60, né? Olha. Esse grupo do pessoal com a idade acima de 60, 70, 70, 80, né? Esse grupo de alto risco. Então, eu não sabia disso. Doutora, uma pergunta, já que a gente está falando muito sobre desencontro de informação, quer dizer, a gente tem uma série de pontos de vista diferentes, eu acho que isso acaba também colaborando para que aconteça esse desespero que a gente está falando das famílias, das pessoas, porque, obviamente, se você não tem a informação concreta, você não sabe muito bem como agir. Você consegue compartilhar com a gente um pouquinho, fazer meio que um paralelo assim, de algumas verdades, algumas coisas que são fato em termos de sintomas, de prevenção, e algumas coisas que são mito, que a gente ouve também falar muito. Teve aquela história no começo das máscaras, que a máscara é só para quem estava doente, e aí todo mundo está usando máscara. Então, assim, o que realmente são realmente coisas que a gente precisa se preocupar dentro do que a gente sabe, do que você sabe, né? E o que são coisas que têm sido ditas, mas que não fazem sentido? Não, o uso de máscara ainda está mais indicado para a pessoa que está doente. A gente não sabe se essa pessoa tem confirmado o COVID-19 ou não, mas ela tem sintomas, ela está com febre, coriza, tosse. Então, assim, essa pessoa deveria usar uma máscara. Vai para comprar, não tem. Então, tem gente, está aprovado, o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, aprovou fazer máscara de tecido. Então, tem várias mães ou pessoas que estão costurando essas máscaras, porque você precisa de uma barreira física. Então, assim, você não tem uma N95, tem problema. Usa uma barreira física, entendeu? Então, assim, quem está bem, mas assim, você vai no mercado, aí você respeita essa distância social de 1 metro a 2 metros, mas às vezes alguém tossindo bem e se aproxima de você, né? Vai falar com você e chove. Então, assim, você quer ir de máscara no supermercado, pode ir, mas depois você vai ter que lavar essa máscara, né? Ela não vai ser esterilizada, mas pelo menos você lavando, você retira a maior parte dos germes, inclusive vírus. Então, e aqui, doutora, a Vanessinha, que está participando aqui pelo Instagram, ela faz uma pergunta que eu acho que é pertinente, até porque acho que boa parte dos hospitais já em Nova York, né, já está sobrecarregado.
e ela fala assim, eu não sei de onde ela está falando, mas ela diz, eu estou com resfriado e uma dorzinha de ouvido. Não estou com falta de ar, graças a Deus. Então, não vou ao hospital, ou devo ir? Não. Qual que é a recomendação? É a Vanessa, né? Vanessinha? Não. Ela escreveu Vanessinha aqui no perfil dela. Então tá bom. Vanessinha, é o seguinte, você tá bem, você não tem falta de ar, você tem um resfriado, você tem uma dor de ouvido que deve ser um fluido que tá fazendo pressão. Então, assim, você não deve ir para o hospital por causa disso. Porque você, às vezes, não está com coronavírus, o Covid-19, às vezes você está com um simples resfriado, que tem mais de 20 vírus aí fora, que causa resfriado, e aí você vai no hospital e pode pegar o Covid-19. Então, liga para o seu médico, né? Tem gente que, às vezes, não consegue falar com o médico, não tem um médico assim, que você faz o anual, todo o segmento, então, pode ligar no hospital. Eles te orientam também, tá? Então, assim, você tá bem. Se você tem o coronavírus ou não, porque muita gente tem coronavírus e não tem sintoma nenhum. Então, a gente não dá para saber se você tem ou não, mas você tá bem. Então, você não precisa ir para o hospital, tá? Então, é só o Tilenolzinho para dor, né? E, às vezes, usar alguma coisa para descomprimir. Desculpa, Edu, eu só vou fazer uma pergunta aqui. Tem algum serviço já em Nova York, doutora, que as pessoas ligam para poder ter essa primeira consulta para saber se é necessário ir para o hospital ou não? Isso, em Nova York você pode ligar 211 e você pode ligar o hotline também do seu condado, da sua cidade, tá bom? Então, assim, você pode ligar o 211 para pedir informação também. Tá bom. Então, a pergunta que eu tinha é o seguinte, a gente eu acho que a gente está vivendo na época da informação, só que tem muita informação mal dada, né, também. Então é complicado e tem vários pontos de vista, né? Tem gente que fala que não pode sair de jeito nenhum, tem gente que fala que ia ser melhor se a vida continuasse. Então, fica complicado. Hoje em dia eu assisto, eu vejo notícias, eu já não sei nem se eu posso acreditar nas coisas mais, entendeu? É difícil saber, até número de casos que existem, é muito difícil saber o que é a verdade, né? Então, de um ponto de vista da saúde mesmo, assim, de uma pessoa como você que está envolvida no negócio, qual que é a melhor recomendação mesmo? É ficar em casa o máximo possível. Eduardo, assim, pelo que eu tenho visto, como você falou, eu tenho as fontes, né? E estou vivendo também, a gente tem que todo dia estar pronto para orientar os pacientes, né, a comunidade. Então, a melhor medida é ficar em casa, porque se todo mundo... Não, você pode sair, tirar foto de Manhattan, né, tomar um sol, respeitando a distância, pelo menos de 2 metros, né, 1,80 m, 2 metros, 6 feet. Então, mas assim, esse isolamento social é importante sim, ficar em casa. Por quê? Se as pessoas começarem a sair, se aglomerar de novo, escola aqui, o que vai acontecer é que vai contagiar muitas pessoas ao mesmo tempo. Se você contagiar muitas pessoas ao mesmo tempo, mais pessoas vão ficar doentes, entendeu? Vai ter sintomas. Porque é volume, né? Então, se essas pessoas ficarem de moderado para severo os sintomas, eles vão ter que ir para o hospital. E chegar no hospital, não vai ter leito para todo mundo. Os que precisam de ventilador, né, de ajuda para respirar, não vai ter suficiente para todo mundo. Então, assim, vai ser um caos. Por isso que eles fizeram, eles estão recomendando, fique em casa, stay home, stay safe. Para quê? Para desacelerar o número de casos novos ao mesmo tempo, entendeu? Porque senão não vai ter profissional da saúde suficiente também para tratar de todo esse volume de pessoas que agudamente vão ter que
precisar de hospitalização. Sim. E também, se você tem muito vírus assim circulando, muita gente respirando e contagiando dentro dos hospitais, mais profissionais da saúde também vão ficar doentes. E se eles tiverem que ficar em casa 14 dias, né, às vezes mais, porque às vezes ainda está tossindo, então, assim, imagina, não vai ter gente suficiente. Os estados já estão afrouxando a licença. Por exemplo, o médico de outro estado, aqui cada médico tem que atuar em seu estado, a licença é estadual. Os estados estão afrouxando toda a documentação, entendeu? A burocracia para o médico atuar em outro estado. Eles estão emprestando médico para os estados que estão precisando mais, no caso. Isso, porque, por exemplo, Nova York, né? Vai precisar de muitos enfermeiros, enfermeiras, médicos. Então, às vezes, vai ter que vir de outros estados. É importante lembrar para as pessoas que estão vendo isso que a doutora Raquel está falando aqui da situação dos Estados Unidos de Nova York. Então, você tem que conferir aí também na cidade onde você está se é permitido sair para dar essa volta e tudo, né? Porque acho que já tem lugares que não permitem mais nem sair na rua, né? Então, é um ponto, né? Falando dessa... É bom conferir só porque a gente está falando, todos nós aqui do Numanais estamos falando de Nova York, tá? A gente está aqui em Nova York. E Paulinho, eu acho que você tem uma pergunta, eu só queria complementar o que a doutora estava falando, porque eu queria perguntar para ela, já que tem essa maleabilidade agora, né, entre os estados aqui americanos, tem também entre os profissionais de saúde, entre os médicos de cada... como é que fala? Especialidade? De cada especialidade, para todo mundo focar nisso aí, enfim, os pediatras, os oncologistas, todos os médicos. Não, por enquanto ainda não chegou nessa situação, né? Mas nós estamos preparados, né? Nós somos a linha de frente. Se precisar, nós vamos... Eu sou pediatra, mas se precisar, eu vou ter que estar lá no hospital cuidando de adulto. Entendi. Entendeu? Então, assim, por agora... Mas já tem uma força-tarefa, vocês já conversam sobre isso, sobre essa possibilidade? Já. Porque cada médico, ele é afiliado em um hospital. Então, assim, a grande maioria. Então, o que acontece? O hospital sempre está mandando, muito tempo antes dessa pandemia, o hospital sempre manda, uma vez por ano, 2 vezes por ano, para a gente estar preparado para catástrofe. A gente, por exemplo, no meu consultório, eu tenho que ter alguns insumos para, às vezes, tratar de paciente no meu consultório. Sim. Não paciente que precisa de ventilador, mas às vezes acontece uma catástrofe e eu tenho que cuidar dentro do consultório, virar um mini pronto atendimento, entendeu? Um mini pronto-socorro. Então, eles já preparam a gente todo ano para catástrofe. Então, não é de hoje. A gente sabe que se precisar, a gente tem que estar lá, onde precisa. Sim. Interessante, bem interessante. Mas Jair, isso que você falou já está acontecendo no sentido de que, por exemplo, tem hospital que a internação de pediatria já virou de adulto. Entendi. Porque como tem menos... Não é como não tem criança internada, assim, praticamente, não posso falar zero, porque sempre tem uma ou outra. Mas, assim, eles já transformaram em internação para adultos. Então, lugares para fazer endoscopia, para estômago, esôfago, também vira uma suíte para UTI. Então, Sim. isso já está acontecendo, assim, mais ou menos nessa linha que você está falando. Tá. Até a pergunta que eu tinha, doutora, só antes de eu perguntar, é a primeira vez que a gente está usando o Zoom, né, para fazer o Numanais. Então, quem não estiver falando,
Jair, Felipe, Wesley e Edu, deixa no mudo, que eu acho que fica melhor para não gerar barulho externo. Mas, doutora, a minha pergunta é a seguinte: as coisas foram piorando aqui em Nova York no sentido desse lockdown, né? Então, primeiro, como falou, 50% dos trabalhadores não devem ir, depois 75%, de repente foi 100%, né? E a gente viu a cidade fechada, algo que eu nunca imaginei que pudesse ver, né? Eu saí para tirar foto, Starbucks fechado, tudo, né? Você só vê realmente aberto farmácia e mercado. Então essa realidade ela vai acontecendo e você vai se assustando com ela, né? Você não está esperando aquilo. E uma coisa que eu escuto muito é em relação à capacidade dos hospitais, né? Então os hospitais é uma coisa que eu não estou vendo. Eu tenho um hospital 4 quadras de casa, que é o Presbyterian, aqui de Nova York, e eu não sei como é que está a situação lá. Você falar, tem a capacidade, será que vai atingir a capacidade, não vai? Será que a gente consegue atender? Você sabe se os hospitais já estão cheios, se já estão na tua capacidade? Como que está isso? Não. Os hospitais de Nova York não estão cheios. Assim, em termos de leitos, não. Eles não atingiram a capacidade ainda. Não está tudo, todos os leitos estão ocupados. Não. Mas o prefeito, você vê, cada vez que ele fala, ele está bastante assim pedindo socorro, né? Porque inclusive parece que eles vão abrir no Javits Center 1.000 leitos lá. Então eles estão prevendo 110.000 leitos a mais do que eles têm agora. Então assim, eles não têm tudo isso, né? Eles vão precisar de 30.000 ventiladores a mais. Então, assim, ele está realmente pedindo ajuda, né, do governo federal, ou não sei, até vezes de outros países, para ajudar Nova York. Mas ainda não está nessa situação, não, que você falou, onde está tudo tomado, não. E, doutor, acho que tem muita gente aqui com muitas dúvidas, muita gente, inclusive, lá do Brasil, que eu acho que as suas informações são pertinentes não só para Nova York, mas também lá para o Brasil, e tem muita gente dos Estados Unidos aqui também, falando de outros estados, né? Falando, na Flórida também, a Fabi está falando aqui, na Flórida também amanhã sairemos só para o mercado, médico e farmácia e casa direto. Então, já tem vários estados aqui nos Estados Unidos, e pelo que eu li, não são todos, tem muitos estados aí que eu acho que não fizeram o lockdown total. A sua opinião como médica, porque a gente também fica muito... Agora, eu acho que tem uma nova coisa entrando aí nessa equação, que é realmente essa situação econômica dos trabalhadores que não podem mais trabalhar, enfim. As equipes médicas, elas levam em consideração também o efeito que isso vai trazer num futuro bem próximo, porque a gente sabe que as pessoas também se afetam muito na saúde quando vem que não vão ter o dinheiro para pagar a comida, o aluguel do fim do mês, isso acaba trazendo outras questões de saúde. Como é que está sendo o papo dos médicos em torno dessa situação econômica que foi travada por conta do corona? Travou. Não, então, nós médicos, como você está falando, nós estamos sentindo também. Tem paciente que fala, olha, agora eu tenho condição de comprar o meu arroz e feijão. São pais que acabaram de ter um bebê essa semana. Eu falei, tá tudo bem? Eles falam, tá tudo bem, a gente ainda tem condição de comprar o nosso saquinho de feijão e arroz. Mas continuar assim, a gente não sabe. Então, isso, claro, vai afetar a gente também. A gente vai pensar, puxa vida, não tem nem, assim, não tem condição para comprar comida. Como que vai sarar? Como que vai se cuidar? Como que vai, né, manter a saúde? A gente fica falando, tomar suco de laranja, comer, né, saudável, para, né, deixar a imunidade em dia. Mas o que eu vou falar para essas pessoas? Né? Fora, você falou nisso, fora a saúde mental. Saúde mental, assim,
Então, assim, nós médicos ainda assim, como você vê, nós médicos também estamos falando por Zoom, ou estamos falando por grupo, né, de WhatsApp. Eu tenho colegas minhas que trabalham em outros consultórios, elas dizem, ai, como é que você está, né, como que tá tudo bem, como é que tá o dia a dia, como é que tá indo? Então, assim, nós também porque não estamos nos encontrando, né? Mas assim... Mas qual que seria? Porque assim, eu fico com uma questão muito aflitiva comigo mesmo aqui, porque a gente entende a necessidade de ficar em casa, isso eu acho que está compreendido para muitas localidades onde o vírus está se espalhando com uma certa intensidade, mas, ao mesmo tempo, eu fico assim, preocupado, que eu falo assim, pô, eu acho bastante tranquilo você falar assim, vamos ficar em casa, e é necessário, né? A gente sabe que é necessário, mas eu fico pensando naquele sujeito que depende, por exemplo, do trabalho dele na rua. O motorista de Uber, por exemplo, vamos dar um exemplo. Sim. O cara deixou de trabalhar. Os músicos, os próprios, temos aqui 3 músicos, 4, agora com o Felipe Gomes aqui também, mas, tipo, várias profissões que pararam de ter rendimentos. E aí você fala, como que a gente pode ver um jeito da gente, em vez de só fazer esse pedido, fica em casa, como é que a gente pode resolver a situação do cara que vai ficar em casa, mas vai ficar desesperado? Então, como é que a gente sugere que essa pessoa fique em casa, mas que também tenha um apoio? É uma equação difícil de solucionar, não é? Mas é isso. Eu queria até complementar, Jair. Eu acho que o que acontece, eu queria ouvir a opinião da doutora também, é que hoje existe muito essa questão de vamos ficar em casa, mas não se sabe até quando, né? Então, se existisse uma diretriz do tipo, olha, são 60 dias, são 90 dias. Então, doutor, eu acho que assim, em primeiro lugar, se a gente tivesse é claro que ninguém sabe o que vai acontecer, é uma coisa meio incontrolável, mas se a gente tivesse uma orientação do tipo, maio, existe um posicionamento oficial de que maio as atividades retomam ao normal, porque, enfim, em 2 meses é tempo suficiente para controlar isso, ou não, ou isso vai durar mais tempo. Então, acho que isso acaba gerando insegurança também, e essa questão de, se continuar muito tempo, eu não vou conseguir me alimentar, eu não vou conseguir morar. Existe algum posicionamento oficial ou alguma explicação em termos de qual é o tempo necessário? São 60, são 90 dias? A gente viu alguns países na Ásia que ficaram aí esses 60, 90 dias. Agora, no caso da Coreia, começaram a aparecer alguns casos outra vez. Então, o que a gente pode esperar em relação a tempo, até para que as pessoas comecem a ficar um pouco mais calmas e olhar para o horizonte e enxergar quando eles vão retomar as atividades? Pois é, então, não tem uma resposta certa para isso, né? Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos nos espelhando, estamos tomando por base o que aconteceu na China, na Coreia do Sul, o que está acontecendo na Itália, na Espanha, não é? Então, e outra, a gente conta também que vai entrar a primavera, quer dizer, já estamos na primavera. Então, geralmente na primavera, né, a temperatura aumentando, as pessoas não se aglomeram tanto. Então, naturalmente, nós não temos tanta circulação de vírus respiratório. Então, assim, eu não posso falar para você assim, depois da Páscoa, tá tudo normal. Eu não sei, como na China, o primeiro caso no final de dezembro, eles reabriram agora em março, então acho que tem que mais ou menos se guiar por aí. Agora a China está começando, como você falou, a Coreia do Sul, assim, uma second wave, né? Mas não está assim ainda com essa força. E é esperado também você ter uns casos, né? Que as pessoas vão se infectando. Uma pessoa está se infectando assim, primeira vez, e também você tem as pessoas que estão se reinfectando. Mas assim, não está como
em janeiro, né? Janeiro, fevereiro. Então, e você vê que a Coreia do Sul, eles tomaram medidas bem drásticas logo no começo e eles conseguiram, assim, né, ter uma mortalidade bem menor. Doutor, eu tive uma experiência com Singapura, né? Porque eu estava em Singapura agora. Quando eu fui para Singapura, um mês atrás, em Nova York, nos Estados Unidos inteiro, nós tínhamos 15 casos. Em Singapura, eu acho que estava com 70 casos quando eu fui para lá. Era o segundo mais infectado. E é uma região quente, né? Eles não têm inverno lá, porque está na região do... Quando eu voltei para cá, eles diminuíram todos os casos. Sim, ele era o segundo mais infectado. Agora, Singapura foi para o 13º e ninguém morreu lá. E ele era o segundo quando eu fui. Então, a minha questão, essa coisa da temperatura, tem uma grande diferença ou é só a medida que o governo tomou? Porque eles fecharam as bordas para a China desde o começo, né? Então, eu sei que os casos da Singapura agora, não teve morte em Singapura, né? E ele já foi o segundo mais infectado, que é 1/3 da população é chinesa. Então, a questão, você acha que foi só a coisa da temperatura ou o fato político de ter fechado ou foi tudo? Eu penso que é um conjunto, né? A temperatura, assim, eu não posso afirmar para você exatamente que foi só a temperatura, né? Mas, assim, é o que você falou, a decisão política, né, de fechar as fronteiras logo no começo. Então, todos os países ou estados que tomaram as medidas, né, drásticas logo no começo, como você falou, Wesley, eles, assim como você observou, diminui a mortalidade, né? Diminui os casos mais críticos, né? A gente teve uma experiência lá também, foi interessante, porque eles tinham os medidores de temperatura nos trens. Quando você ia, todo mundo que ia entrar no trem, eles tinham pessoas falando, se você não está se sentindo bem, para aqui, que eles faziam um pequeno teste, assim, isso meio que no dia a dia, tinha álcool gel em todos os lugares, assim. E Singapura agora as pessoas estão voltando a trabalhar. A vida já está normal lá. Porque eu tenho experiência lá, já é a 3ª vez que vou para lá. Então, isso que eu tenho sentido, né? Eu estou meio que me baseando, o meu tempo, que o Felipe falou, eu estou meio que me baseando neles, assim, só que uma situação bem diferente, né? Porque Nova York perdeu o controle, eu acho. Mas assim, é bom a gente ter, né, os exemplos que estão dando certo, né, para a gente ter uma perspectiva aqui, né? Só que aqui a população, 300 e poucos milhões de pessoas, né? E Nova York agora o epicentro, né? Então, assim, voltando no Jair, é isso que você falou, é a ciência e a política, essa linha tênue aí, né, de decisão, porque reabrir tudo também, todo mundo sair na rua, ok, você vai lá comprar o seu sorvete, mas tem 3, 4, 5 cadáveres empilhados, né? Não, é uma imagem realmente forte que a gente faz na nossa cabeça. E eu acho que a doutora disse tudo, né? Acho que é um momento que está todo mundo aprendendo e eu acho importante que se aprenda com os exemplos que a gente já teve aí da China, da Coreia do Sul, da Itália, né? Da Espanha. O Wesley está relatando aqui de Singapura, mas eu vejo aqui, por exemplo, tem muita gente no Brasil também preocupada com esses casos anteriores, né? E o que está acontecendo agora no Brasil, porque também lá já começa a se espalhar de uma maneira mais intensa. E, por exemplo, a Nick Fran, deve ser esse o nome dela, ela pergunta assim: a senhora acha que o Brasil deve voltar à normalidade de suas vidas para não afetar a economia, ou devemos manter a quarentena sem ninguém sair às ruas? Eu acho que isso também, essa dúvida foi muito estimulada pelas questões políticas que estão acontecendo no Brasil. E acho que a doutora, ela disse bem, tem esses dois lados, né? Tem um lado da saúde, o lado médico, e tem também o outro lado que envolve mais a economia. O Paulinho aqui é do mercado financeiro. Eu tô inquieto aqui, porque como economista tem muita coisa para falar também. Então é legal você falar, Paulinho, porque eu sinceramente acho que as duas coisas não são separadas. Eu sinceramente de forma alguma são unidas.
Até porque a questão econômica, uma hora atinge a saúde das pessoas. Exato. Né? A saúde não existe sem economia, a economia não existe sem a saúde, né? Quer dizer, elas estão juntas e são duas coisas muito importantes para a sociedade. A saúde são duas pessoas tão relevantes, né, nesse momento e dentro de um país. Então, eu acho assim, vários aprendizados que a gente tira dessa situação, né? Eu acho que falando do lado econômico, depois a gente coloca as duas coisas juntas. Mas uma coisa que é muito importante, ficou claro para todo mundo, é que o imponderável, né? Aquilo que a gente não controla 100% da nossa vida. E a gente acha que a nossa vida vai estar sempre igual, né? Então, eu tenho esse trabalho, outro tem esse trabalho, ou vocês como músico, eu dou show, toda quarta eu vou dar show, isso pode mudar, né? Então, a gente sempre fala muito no lado de economia, agora não é, né? A coisa já aconteceu, mas acho que vamos tentar tirar alguns aprendizados dessa situação. A gente tem que estar sempre muito bem preparado para o imponderável, né? E bem preparado é a hora que as coisas estão bem, a gente tentar guardar um pouco mais de dinheiro, tentar, assim, tá preparado, talvez estar 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 4 meses empregado, né? E quando que você vai fazer isso? Você vai fazer isso quando as coisas estão funcionando, estão bem. E a gente nunca olha para isso enquanto as coisas estão bem. Enquanto as coisas estão bem, a gente quer ir naquele show, a gente quer... Então, tem esses dois lados, né? Quer dizer, a gente tem que viver a vida, tem que curtir, porque as coisas podem acabar de uma hora para outra, e a gente tem que também se preparar para aquela coisa, uma situação ruim que possa vir e estragar isso. Quando vem uma situação ruim, como veio agora, ela afeta algumas coisas, né? A primeira coisa que a gente viu acontecer em Nova York e a gente viu acontecer em vários lugares do mundo. Faltou papel higiênico no mercado, né? Faltou álcool gel no mercado. Então, o que acontece? No primeiro momento, quando vem uma situação na economia que ela não é conhecida e que ela não é esperada, a primeira situação é o pânico, né? E as pessoas vão atrás de alguma coisa que vira verdade. Então, por que faltou papel higiênico? Tinha que faltar? Por que faltou álcool gel? Tinha que faltar? Não tinha. Mas as pessoas resolveram estocar. Quando todo mundo vai estocar, falta uma coisa que não precisava faltar, né? E no mercado financeiro é a mesma coisa. Então, o que aconteceu com o dólar? O dólar foi para cima de R$5, a bolsa despencou. Por que aconteceu isso? É a mesma razão que aconteceu com álcool gel, aconteceu com a ação. Quer dizer, alguém que tinha aquela ação falou, eu preciso ter dinheiro, porque se eu não tiver trabalho mês que vem, eu vou precisar usar. Então, todo mundo começa a vender ação, todo mundo começa a comprar dólar para se proteger. Então, nesse momento que a gente está, é muito importante ter um dinheiro, uma reserva, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Realmente, tem muita dúvida em relação a como é que vai ser a saída disso, né? Quando a gente fala que vai ser daqui 1 mês, vai ser daqui 2 meses. Então, se prepara, né? Esteja preparado para o que vai vir. E eu acho, aí na discussão, né, existe um balance, um equilíbrio entre tudo, né? Quer dizer, não dá para estar todo mundo na rua, mas também não dá para todo mundo em casa. E como é que a gente vai trabalhar esse equilíbrio? E aí, para trabalhar esse equilíbrio, é uma conversa entre a saúde, uma conversa entre a economia, política, né? E tentar achar uma melhor saída para isso tudo. Então, não existe a saída A, nem a saída B, nem a saída C. Aí eu vou colocar uma opinião pessoal, né? Quer dizer, eu falo muito isso com o Jair. É como correr no escuro, né? Não adianta sair correndo no escuro que você vai se machucar. Se esconde primeiro, entende primeiro, né? Coloca todo mundo em casa primeiro. E aí você vai vendo como é que você consegue ir liberando isso. Esse é um pouquinho da minha opinião do lado econômico da coisa. Acho que é muito válido esse negócio que você falou, Paulo, sobre não ser um negócio generalizado, né? Eu acho que acho que com o passar do tempo, a gente vai obtendo informações que vai poder assim, bom, esse tipo de emprego, vamos deixar rolar, porque tem menos chance de contaminação, tal, sabe? Porque senão realmente, né? Agora voltando um pouco pro lado médico da coisa. Doutora, uma pergunta que eu tenho: como é essa questão do automedicamento, né? Muita gente está tomando
o medicamento, falar, já deixa, eu sei que o medicamento é esse, então eu vou me medicar sozinha, eu vou começar a tomar esse medicamento por conta própria. O que as pessoas devem fazer em relação a se medicar se elas acharem que elas têm algum problema? Paulo, você está falando da cloroquina, hidroxicloroquina, ou você está falando medicação em geral? Ah, ele está no mute, né? Eu acho que ele está falando de todos esses medicamentos que estão sendo recomendados. Acho tá. Não. A pessoa não deve tomar essa medicação. Eu ouvi falar que estão tomando essa medicação e a pessoa testou negativo, se curou. Não. A cloroquina, por exemplo, hidroxicloroquina, é muito usado para as doenças autoimunes, para artrite reumatoide, lúpus. Inclusive, está faltando para eles essa medicação. Pois é, por causa dessa corrida para buscar e, como você falou, estocar, já está faltando para quem precisa realmente. E não é uma medicação que não acontece nada, é uma medicação que tem seus efeitos colaterais. Para quem não tem problema ocular, pode causar problema ocular. Para quem já tem problema ocular, pode agravar. Então, não é assim uma medicação inofensiva, né? Inclusive, não é indicado para criança. E tudo tem, né, o seu custo-benefício, riscos. Então, sempre está comunicando, falando com um médico, um profissional da saúde. E é importante, né, doutora, isso não só para essa questão, para qualquer questão, você não sair tomando remédio se você não precisa né, ajudar o teu organismo a combater alguma doença, você não precisa sair tomando remédio para precaução. Eu acho que o melhor, assim, para precaução, eu sempre entendi que é você se alimentar bem, se exercitar, fazer coisas, enfim, que previnam outros males, mas não sair tomando remédio, né? Não. Sem precisar, né? Eu tenho uma dúvida, doutora. Amigo meu... Vamos tentar finalizar, porque acho que a doutora depois tem um outro negócio. Então, faça aí a sua pergunta, Wesley. Isso é porque um amigo meu acabou de me ligar, assim, algumas horas atrás, que ele falou que ele perdeu todos os sensos de cheiro, de sabor e coisas assim. E uma amiga dele teve os mesmos sintomas e ela foi diagnosticada com vírus, mas ele não está tendo nada de garganta. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, de que ele perdeu o sabor das coisas, todos esses sensos. Mas como ele não tem os sintomas principais, ele não pode ser testado contra. Qual é o seu conselho no caso dele, né? A Preta Gil teve isso, né? Ela foi diagnosticada com coronavírus e ela relatou que ela está sem olfato, está sem cheiro e gosto das coisas. Mas, enfim, vamos lá. Não, então, tem relatos mesmo de alguns pacientes que estão tendo esses sinais, sintomas, né? De não sentir cheiro, não sentir gosto, né? E não sabemos por quê. Se é por obstrução ou se é mesmo pelo afetar o nervo, porque nós temos um nervo degustatório e tem um nervo olfatório. Então, nós não sabemos, assim, né, por que afeta esses sentidos e também como que eles cobrem, né, quanto tempo a maioria dos pacientes voltam a sentir o gosto e sentir o cheiro. No caso dele, ele deveria ficar em casa, porque assim, ele não pode ser testado ainda porque ele não tem os outros sintomas. No caso, qual seria o conselho para ele? No caso, esse meu amigo que está com esses sintomas. Qual seria o conselho? Para ele também assim, às vezes a pessoa está com o nariz congestionado, bloqueado, então às vezes é uma questão mecânica, que ele vai ter que dar uma higienização aí com água, com soro, né, salina, e lavar bem e ver se não é isso, né? E também se ele não entrou em contato direto com alguém confirmado COVID-19. Aí ele já tem mais, né, assim como se diz, sintomas e pode trabalhar mais assim, para ele poder fazer o teste, né? E ele pode ligar também, né, para o médico, pode ligar no hospital.
Pô, doutora, olha, eu sei que a senhora tem outros compromissos. Eu insisto em chamá-la de senhora. Vou rever isso até até o fim da quarentena. Eu revejo isso. Mas, assim, eu sei que você tem muitos compromissos aí, inclusive com seus amigos médicos, compartilhando ideias e informações. Eu acho isso louvável e super importante, porque vocês é que vão nos guiar a sair dessa situação, com certeza. E quero muito agradecer a participação sua e, se você quiser deixar o seu contato, não sei, porque também nessas horas o contato de um médico é sempre importante, mas eu acredito que também é legal você sempre conversar com o seu médico, né? Com o médico que você tem mais intimidade, enfim. Muito obrigado pela participação. No Manaus aqui agradece e a gente deseja toda a sorte, toda a força do mundo aí para vocês e dizer que estamos juntos com vocês, médicos, na saída, para enxergar a luz no fim do túnel. Eu é que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, né? Falando a nossa língua. E é isso mesmo que você falou. Nós estamos, você vê, com tantas diferenças, nós estamos unidos, né? Pela preservação da vida, né? Então, assim, é hora de, como você falou, a gente está unido na comunidade, na sua vizinhança, no seu prédio, né? Um ajuda, outro recebe, e assim nós vamos sobrevivendo. Sim, eu tive uma ideia aqui. Vamos dar... A gente sempre, nos episódios do Numanice, a gente pede para o convidado para dar uma dica. Então, eu acho que cada um a gente podia dar uma dica de quarentena, do que fazer na quarentena. Vamos começar, então, pela doutora. Qual que é a sua dica de quarentena, doutora? Olha, minha dica é tentar não ficar doido. É uma boa dica. Então, tentar. Então, assim, respira antes de a bolha estourar, respira fundo. Se esperar 5 minutos ou 10, já aquele impulso, aquela ansiedade, aquela raiva, aquela frustração já diminui. Ou então você fala assim, esse probleminha, acho que eu vou pensar de novo amanhã, né? Então tenta aprender com as crianças são lúdicas, né? Então a gente, eu sei que é muito difícil, mas tentar manter a sanidade. Então comunicar com os amigos, que é isso que vocês fazem, né? Que eu vejo acho que todo dia quase. Então vocês estão bem de saúde mental, porque vocês têm o grupo, tá dividindo. Então dividir isolamento social, mas às vezes está dentro de casa, não estava acostumado a ficar dentro de casa, agora vai ter que conversar, vai ter que encarar, vai ter que olhar no olho. Então aproveita esse momento é de crescimento para todos e a dica é essa. Eu chego em casa, igual depois do vestibular, a gente só fica lendo os gibi da Mônica. É isso aí. Pô, excelente dica, doutora. Muito bom. Sensacional. Bom, a minha dica além dessa que a doutora disse, que eu acho que é isso, você se enxergar também, né? De muitas vezes usar a sua religiosidade, a meditação, um momento ali mais calmo para você refletir sobre as suas ações, de como que você pode ajudar nesse momento tão difícil, porque às vezes a gente fica esperando uma solução e tentando culpar esse ou aquele outro, e às vezes a gente precisa se observar e saber o que a gente pode fazer para ajudar. Então, se você sabe de alguém que está numa situação mais aflitiva que a sua, tente ajudar essa pessoa de alguma forma, conversando, às vezes é o melhor jeito de ajudar. Então, tem isso. Com música, a gente faz muito isso. Então, eu acabei de subir nessa semana eu subi um perfil aqui no Instagram chamado Somfasom, SOMFASOM. Bem legal. E a gente está convidando vários músicos para fazer sons no sofá, para trazer um pouco de alegria para todo mundo nesse momento. Então, essa é a minha dica.
E é isso aí. Quem mais quer dar dica? Não, a minha dica é tentar ter alguma rotina, porque senão você fica louco também, né? Você toca o teu dia e fica no celular o tempo inteiro, e aí você fala, putz, deixei de fazer aquela coisa, deixei de fazer alguma outra coisa. Então, tentar ser produtivo durante o seu tempo, porque se você se sentir produtivo de alguma forma, você fica melhor, mentalmente falando. Então, né, nem que seja, eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a meditar, mas tenta criar alguma rotina do seu dia, de falar, de manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer aquilo, vou me exercitar em tal horário. Eu acho que isso ajuda também, é o que eu tenho feito. Eu vou só interromper vocês, porque a live do Instagram está quase para terminar aqui. Quero só agradecer a todo mundo que participou do Instagram. A gente já está encerrando também aqui a nossa gravação. Então, mais tarde, a gente coloca no YouTube do Numanais, tá? Que é youtube.com/Numanais, e nas plataformas de podcast. Então, mais tarde vai estar por lá também para você rever esse papo tão importante com a doutora Raquel. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Valeu. Lavar a mão! Muito importante. Mas eu acho que a grande dica é se manter ocupado, né? Tem tanta coisa hoje em dia, tem um monte de canal, o Amazon Prime liberou um monte de coisa, sempre existiu o Coursera, né? Que é aquela plataforma de cursos de diversas faculdades. Eu acho que tem até faculdade que aumentou os cursos ou deixou tudo grátis. Então, coisa para fazer, na verdade. Isso. Na verdade, a gente tem que pensar que é uma benção a gente ter internet hoje em dia. Isso. Porque hoje em dia, coisa para fazer não falta. É isso aí. Boa dica. Com certeza. É isso aí. Eu gosto de seguir só o fato de, assim, para não ficar louco, eu tento seguir todas as informações dos sites oficiais. Então, em vez de ter aquela coisa de Instagram ou do amigo que mandou pelo WhatsApp ou do Facebook, toda vez que alguém fala demais, eu pego, não escuto, eu vou lá no site do governo ou vejo o governador falando, para não tentar pegar a mensagem depois, porque ela sempre vem um pouquinho exagerada. Isso me deixa um pouco, me dá uma sanidade, assim, se eu escutar sempre a mensagem diretamente de quem deu, sabe, sem ser o telefone sem fio, porque o telefone sem fio deixa a gente louco. Assim, essa é o meu conselho. A gente tem uma dúvida, vai no site oficial e leia o que eles dizem, que eu acho que está melhor do que pegar de outros meios. Esse é o meu conselho. Aí. E aí, Felipão? Bom, tenho duas dicas rápidas aqui. A primeira é para quando a gente se sentir aflito em casa e se sentir inútil. Ou acho que é lembrar daqueles dias em que a gente, durante a nossa rotina, não tem tempo nem para ir no banheiro, às vezes, e pensar que a gente tem um tempo agora para refletir, para ficar com nós mesmos. Essa situação vai passar cedo ou tarde, e aí a gente vai voltar às nossas rotinas normais, se Deus quiser. Então, acho que é bom esse momento para a gente refletir um pouquinho, para a gente ficar com a família. São momentos importantes que geralmente a gente não tem, acho que isso tem que ser valorizado. E uma segunda dica é se exercitar e se sentir saudável. Acho que numa situação dessa, a melhor coisa que tem é você sentir que você está bem, que você está com saúde. Então, eu também estou tentando criar essa rotina. Eu gosto de levantar peso, eu montei uma academia dentro de casa. Então, estou combinando esse negócio no Instagram. Eu estou combinando esse negócio de dar uma corrida na rua e depois vir treinar em casa. Isso está fazendo super bem para mim, porque eu sinto que eu estou mantendo a minha saúde e acho que isso faz bem psicologicamente também num momento como esse. E a dica aí que a doutora disse rapidamente, que é super importante, lavem bem as mãos. Né? Lavem bem as mãos para a gente evitar essa contaminação aí generalizada. E eu quero mais uma vez agradecer, doutora, muito obrigado pelo seu tempo. E quero dizer que aqui no Numanais, acho que a gente pode, inclusive, fazer outras edições extraordinárias, hein, pessoal? Assim, falando da situação. A gente nem falou muito de como que a gente enxerga, como é que está a situação aqui em Nova York, as ruas vazias e tudo. Mas depois a gente volta para falar. Obrigado, doutora Raquel. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês. Valeu, obrigada. Tudo de bom. Se cuidem. Obrigado. Tchau. A gente encerra um pouco com música aqui. Vamos fazer uma música? Quem que vai? Eu ou você, Wesley? O Edu já fez. Vai, Jair. Vai você lá. Vai. Quebra tudo aí, papai. Olha, eu estou aqui num lugar que eu consigo enxergar o Hudson River aqui, né, da minha janela. Eu não vou conseguir virar a tela do computador, mas aqui tem o Hudson River à minha esquerda. E eu fiz uma música semana passada olhando para
aqui para o Hudson River, não tinha quase ninguém na rua, só tinha algumas poucas pessoas correndo. E eu fiz uma música inspirada nessa situação, que é assim, ó. Da janela não se vê ninguém lá fora, o sol tá lá, mas não há ninguém para aquecer. Numa tela, o mundo todo se aglomera, já não dá pra encaixar. O que importa realmente ver um escuro, um muro alto de fumaça, frenesi, isso aqui é cada um por si. Desespero, o inteiro então se despedaça, e ao partir pode ser que nem dê tempo pra se despedir. Eu quero me despir do ódio, de tudo que é nó, de toda arrogância que avança e alcança esse mundo. Eu quero me vestir de tudo que for esperança, pra ter confiança que eu posso ser essa nova ordem. Uma nova ordem, um novo pacto social, essa nova ordem. Ser o começo de uma nova ordem mundial. É isso aí. Valeu, Numanice. Até a próxima. A gente vai avisando aqui. Valeu. Boa. Obrigado, pessoal. Tchau. Numanice.